O segundo ponto aqui, da doutrina arminiana, da mecânica da salvação, é a todos a expiação, ou expiação ilimitada, ou seja, não tem limite, é para todos. Já entendemos que expiação tem a ver com o perdão, é o perdão oferecido a todos. Jesus morreu por todos. Nesse ponto há uma divergência entre calvinistas e arminianos. Os nossos irmãos calvinistas, eles acreditam que Jesus não morreu por todos, mas Jesus morreu apenas pelos predestinados para a salvação. O arminianismo defende que a Bíblia diz que a expiação, a morte de Cristo, ela é ilimitada. Jesus morreu por todos, pelo pecado de todos, para pagar a dívida de todos os seres humanos. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por todos e por cada um. É assim que diz especificamente o ponto de vista arminiano. Por todos e por cada um. Todos no sentido que foi oferecido a todos. Mas quem de fato teve acesso foram aqueles que creram. Por isso que ao mesmo tempo que está no plural, a todos e por cada um. Olha o que diz João 3, você sabe esse texto decorado. João 3, 16, mas nós vamos ler até o versículo 18. Está claro essa ideia de que Jesus morreu por todos aqui. Porque Deus tanto amou quem? Alguns? Não. Tanto amou o mundo. Aqui inclui todos. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha aqui, cada um. Todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então aqui está, primeiro, o mundo, todos, e depois cada um. O texto continua, pois Deus enviou o seu Filho a quem? A alguns, Ele enviou o seu Filho ao mundo. Não para condenar a quem? O mundo. Mas para que esse quem? O mundo, fosse o quê? Salvo por meio dele. Então observe, Jesus foi enviado ao mundo, a todos, não para que eles todos fossem condenados, mas para que todos fossem salvos. E agora vem o cada um. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então esse texto está claro, a ideia de que é para todos e para cada um. Jesus morreu para pagar a dívida de todos, mas só vai ser beneficiado eficazmente por isso aquele que crê. Quando o arminianismo afirma que a expiação, a graça de Deus é ilimitada, ou seja, é para todos, não está dizendo que essa expiação alcançou eficazmente a todos. Não, não é isso que o arminianismo está dizendo. O que o arminianismo está dizendo é que essa expiação, esse perdão, essa graça foi oferecido, foi disponibilizada para todos, sem exceção. E é por isso que Deus é justo. Mas só foram alcançados eficazmente aqueles que creram, que receberam. Essa é a verdade expressa na Bíblia, expressa também nesse texto agora de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de quem? De todos os homens. Aí ele fala, especialmente dos que creem. Então observe, Jesus se coloca como Salvador de todos, mas de fato ele só se torna eficazmente Salvador dos que creem. Gente, é isso que a Bíblia diz o tempo todo. O perdão, a salvação, a expiação foi oferecida a todos, mas ela só é eficaz sobre aqueles que aceitam, que creem. Agora veja esse outro texto de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam
salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então observe, aqui está falando sobre uma intenção de Deus, sobre um desejo de Deus. Aqui não é sobre um decreto de Deus. Deus não está decretando que todos sejam salvos e aí alguém quebrou esse decreto de Deus e não foi salvo, não é isso. Aqui fala sobre a intenção de Deus, sobre o desejo de Deus, e é por isso que Ele disponibilizou para todos. Ou seja, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade. E pois só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por quantos? Por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Observe, Deus deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, e é por isso que Ele enviou Jesus como resgate por todos. Deus já sabia que nem todos iriam aceitar, mas Ele está sendo justo. Ele está dizendo, a conta de todo mundo, imagine que aqui fosse um restaurante, cada um está na sua mesa, certo? E Jesus chegasse aqui no caixa e dissesse, quanto é a conta de todo mundo aí? É X, ele vai lá e paga. E ele diz, gente, a conta de todo mundo está paga. É só passar aqui no caixa, certo? Para você receber o recibo. Mas aqueles orgulhosos vão dizer, não, minha conta quem paga, que conversa é essa? Só vai desfrutar disso quem vier aqui e disser, não, eu quero só o recibo. Vai chegar e dizer, não, ele pode deixar que eu pago. Eu não acredito que ele pagou minha conta. Eu quero pagar. Termina que vai passar a eternidade inteira pagando. E nunca vai terminar de pagar. Porque não aceitou o pagamento de Cristo que foi feito. Então, o pagamento foi feito para todos. O sacrifício de Jesus era suficiente, é suficiente para todos. Pensa comigo. O que é que precisava acrescentar naquele sacrifício de Jesus para ele atingir a todos, se ele não atingiu? Essa ideia de que o sacrifício foi limitado. Por que foi limitado? O que é que falta ali para que ele fosse para todos? Nada. O sacrifício é o mesmo. E a Bíblia é clara, ele foi enviado em resgate por todos. Ele foi enviado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Entenda, querido, o Evangelho é um chamado universal. Eu falei isso domingo passado. O Evangelho é um chamado universal, não é um chamado particular, seletivo para alguns. Não, a Bíblia é clara, Deus chama a todos os seres humanos para virem a Ele, para se arrependerem dos seus pecados, para crerem no seu Filho Jesus. É para todos esse chamado. Mateus 11, 28, você já deve saber de cor. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei, lhes darei descanso. Todos, não são alguns, mas a todos. Vinde a mim. O chamado do Evangelho é universal, é para todos. E esse chamado universal para a salvação só faz sentido porque a salvação de fato está disponível. E é possível a todos, porque Jesus morreu em favor de todos. Como eu sempre digo aqui, se alguém se surpreendeu porque eu não sou calvinista, eu não entendo. Porque eu sempre digo aqui, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a todos, mas só é eficiente para aqueles que creem nele e o recebem como seu Senhor. Eu não digo isso aqui sempre, quase todo domingo. É isso que o arminianismo acredita que a Bíblia diz. O sacrifício de Cristo foi por todos, é suficiente para todos, mas só é eficiente, só se torna real, eficaz na vida daquele que crê. Então essa expiação ilimitada para todos não significa que essa expiação, que esse perdão alcançou a todos, mas significa que esse perdão e essa expiação foi oferecida e disponibilizada para todos. O terceiro ponto aqui, da mecânica da salvação, por uma ótica arminiana, é o feitos livres pela graça para crer.